Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje iremos encerrar o caderno do aluno da primeira série do segundo bimestre, tá? Então desde já não se esqueçam, tá? Essa playlist ela está salva, você pode retomar qualquer atividade, qualquer aula aí que você queira fazer uma revisão. E gostaria também de agradecer a todos que acompanharam esse trabalho, tá? Esse desenvolvimento aí da primeira série durante todo o segundo bimestre. A partir da semana que vem estarei me organizando para começar a postagem das aulas do terceiro bimestre, tudo bem? E para finalizar, pessoal, a aula de hoje ela vai ser bem simples, tá? Eu vou tentar resumir bastante o conceito, porque esse conceito vai ser discutido a fundo lá na segunda série, tá bom? Aqui nós vamos falar apenas de um assunto, só um modelo atômico, e vamos focar mais em um único modelo atômico e não na evolução dos modelos, tá? Então, a atividade 4, ela tem como tema modelo atômico de Dalton, então nós vamos falar somente do modelo atômico dele, ideias sobre a constituição e a transformação da matéria, beleza? Então a gente vai entender qual é a relação, o que constitui a matéria, quando a gente analisa uma transformação química e o que seria o modelo atômico e principalmente o modelo atômico de Dalton, porque não há só um modelo atômico, tá? Nós temos vários, beleza? E para começar a nossa atividade, pessoal, é uma sequência de 4 atividades, tá? A atividade 4A faz 3 perguntas prévias, que nesse momento você vai pausar a aula, vai responder essas questões de acordo com os seus conhecimentos prévios, com as hipóteses que você fizer o levantamento aí, e aí você continua dando sequência na nossa aula, tá? A atividade 4B, ela pede a leitura de um texto chamado Transformação das Ideias, o link desse texto está na descrição do nosso vídeo, tá? Peço para que você acesse, faça a leitura, é um texto curto. E é muito importante, pessoal, o desenvolvimento dessa atividade, por quê? Porque você trabalha com a leitura e interpretação também, tá? Vocês têm que perder o hábito de ficar esperando só o professor discutir o assunto, vocês também têm que desenvolver bastante a leitura. Então faça a leitura desse texto, mais uma vez, o link está na descrição, é um texto de fácil leitura, e você responde essas 4 perguntas aqui, que é referente ao texto, tá? E você que é meu aluno aí, lá no Google Class eu vou deixar essas questões para que você faça a resolução. Pessoal, a atividade 4C, ela pede a análise de um simulador que não vai trabalhar somente a ideia de Dalton, ele trabalha também a ideia de Proust e Lavoisier. Eu peço até para que vocês, pessoal, utilizem esse simulador, brinque bastante com ele. É um joguinho, tá? É muito interessante para a gente entender a conservação da massa, a relação dos reagentes na formação do produto, só que assim, nós trabalharíamos isso como uma atividade dinâmica, digamos assim, no Acesse Escola, tá? Mas eu não usaria esse simulador para explicar o conceito. Eu vou explicar o conceito, vou trabalhar os assuntos e assim que eu finalizar, você acessa esse simulador e pega o que eu expliquei e vai aplicando o simulador para ver se você entendeu ou não. É uma atividade dinâmica, beleza? Mas na escola eu deixaria isso como fechamento da atividade, tá? Seria uma atividade para a gente finalizar o assunto aqui sobre o modelo atômico de Dalton e até relacionar com a lei de Lavoisier, beleza? E por último, pessoal, a atividade 4D, ela pede para que a gente retorne na atividade 4A e revise, né, as respostas que nós colocamos. Lá, lembra? A gente respondeu primeiro de acordo com os nossos conceitos, as ideias que a gente tem, e assim que a gente analisa toda a atividade 4, a gente retorna para ver se realmente as ideias bateram, se a gente conseguiu entender alguma coisa ou não, né, e modificar e perceber o quanto a gente avançou dentro desse assunto, tudo bem? Então, pessoal, essas são as 4 atividades, eu vou abrir agora um PPT e a partir desse PPT a gente começa a discutir o modelo atômico de Dalton. Bom, pessoal, então para iniciar nossa aula, nós vamos falar sobre o modelo atômico de John Dalton, né? Entender quem foi Dalton, o que é modelo atômico e esse assunto, que relação tem com o nosso bimestre aí de primeira série, tá? Então, pessoal, para a gente entender, né, essa relação de Dalton com o modelo atômico, com o assunto que nós estamos trabalhando, bem antes de Dalton, existiu 2 gregos, tá, aproximadamente 450 anos antes de Cristo, que eles observando, né, a natureza, os materiais, né, a areia da praia, eles perceberam que as matérias, que hoje nós sabemos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço, e como eu reconheço a matéria no meu cotidiano? Eu posso observar matérias como sólidos, líquidos e gases, tá? Ou seja, todos esses corpos materiais que existem na natureza, né, tudo que é objeto, né, que é material, ele é formado por pedaços menores, né? E eles tiraram essa ideia observando a areia. Quando você pensa na areia, né, de uma praia, você está às vezes andando ali na areia, é uma porção de matéria tão grande, cara, que às vezes você olha para o horizonte e não consegue ver o final da areia.
Mas se você for parar para pensar numa escala menor, eu posso não conseguir carregar toda a areia da praia, mas quando eu passo a minha mão sobre a areia, eu percebo que ela é formada por pedaços menores, que vão se amontoando para dar aquela proporção maior. Ou seja, qualquer material na natureza é formado por pedaços menores. E qualquer material na natureza a gente pode ir repartindo ele. Porque se de alguma forma esses pedaços se juntaram para formar a matéria numa escala maior, eu posso separar também e deixar eles cada vez menores. Vou te dar um exemplo. Você está viajando com seu pai e cai uma árvore na frente da estrada lá. Né? E o carro do seu pai não consegue passar. Aí vocês vão tentar carregar a árvore e não dá. Fala, não, é muito pesada. Mas se você tiver um meio de cortar essa árvore, fica mais fácil, não fica? Por quê? Porque aquela árvore, ela é formada por coisas menores que deixa ela naquela característica grande, né? Dependendo da árvore, pode ser muito grande. Só que da mesma forma que eu tenho um objeto muito grande, eu posso ir dividindo ele em pedaços menores. Até o ferro, cara, você fala, professor, mas uma barra de ferro é bem resistente. Mas há equipamentos que podem cortar ele em pedaços menores. Por quê? Porque toda a matéria é formada por pedaços pequenos, tá? Só que na visão dos gregos, o que seria o átomo? É como se eu pegasse um material, fosse cortando ele, até chegar um momento que ele ia ficar num pedacinho tão pequeno que eu não pudesse mais cortar. Aquele pedacinho que não, sei lá, na época, né, 450 anos antes de Cristo, se não houvesse uma lâmina, nada, né, que conseguisse dividir aquilo, aquele indivisível seria a menor parte da matéria. Que tanto é, pessoal, que a palavra átomo vem do grego indivisível, beleza? Só que os gregos analisaram isso, que é muito importante, e hoje a gente sabe que a matéria é formada por coisas menores que vão se aglomerando, tá? Que são os átomos. Essa visão ela foi muito importante, só que não era uma visão científica, tá? Era uma visão filosófica, digamos assim. Eles analisaram, refletiram, foram discutindo. Mas na ciência, pessoal, a gente precisa ter uma teoria e comprovar essa teoria. E o átomo ele é comprovado a partir do estudo dos modelos atômicos. E não existiu um só, e nem tem um só que é importante. Dalton começa o primeiro estudo, mas aí vem outros cientistas e vão melhorando isso, tá? Por isso que quando a gente estuda modelos atômicos, a gente fala assim, a evolução dos modelos. Porque uma pessoa foi lá e contribuiu, depois veio outra, pegou e melhorou. E aí, com o passar do tempo, essas ideias foram se juntando como um grande quebra-cabeça para a gente enxergar o átomo como ele é hoje, tá? Só que, pessoal, entender a estrutura de um átomo é na segunda série, tá? Agora, você só tem que entender o quê? Que o átomo é a menor parte da matéria, tá? É lógico que a gente não consegue enxergar, tá? Se você pensasse em um giz, tá? Vamos pensar no giz. E tirasse o menor farelinho dele ali, a menor pedacinho, o menor pozinho possível do giz, ainda assim dentro daquele pedacinho eu teria milhões de átomos. Tá? O átomo é uma coisa muito, muito, muito pequena, mas de certa forma, pessoal, é esse átomo, esses átomos que vão se juntando e formam todas as matérias sólidas, líquidas e gasosas que a gente conhece, beleza? E aí, dando sequência, pessoal, na teoria de Dalton, o que ele falava sobre a ideia dos átomos, que é o que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, tá? Primeiro que ele colocava o seguinte, ele colocava que átomos eram maciços, tá? Então ele já propunha que haveria massa, e hoje nós fazemos até o estudo da massa dos átomos na tabela periódica. A única coisa, pessoal, é que a massa de um átomo, ela não é trabalhada com gramas, quilo, toneladas, tem uma unidade específica para medir a massa de um átomo, porque é uma massa extremamente insignificante para nós. Dentro do conceito de massa e das unidades que a gente utiliza no nosso cotidiano, miligramas, gramas, é uma massa desprezível, tá? Então tem uma unidade específica, mas quando a gente for falar disso, eu falo sobre a massa do átomo, a unidade de medida e assim por diante, tá? Mas ele colocava que átomos seriam esféricos, tá? Que seria como bolinhas, por isso que a gente utiliza bastante a representação de átomos através de esferas, para nos ajudar principalmente no conceito de balanceamento químico, tá? Mas átomos não são esferas, tá? Eles têm outras características que a gente vai discutir mais pra frente. Mas ele já propunha que o átomo seria como se fosse uma esfera com massa, beleza? Tanto é que ele relacionava os átomos como bolas de bilhar. Tanto é que o seu modelo atômico ele é conhecido como modelo bola de bilhar, tá bom? Ele colocava também, pessoal, ele propunha, né, que átomos seriam indivisíveis e indestrutíveis, tá? Dá para analisar até pela mesma ideia aí dos gregos. Mas hoje nós sabemos, pessoal, que a energia nuclear, tá? Ela é gerada do rompimento do núcleo de um átomo. Então os átomos podem ser divididos, sim. Até mesmo porque na época os estudos eram bem limitados comparado à tecnologia que nós temos hoje, tá? Depois ele coloca que um elemento químico,
né, é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tá? Ou seja, quando eu penso no elemento químico hidrogênio, significa que na natureza todo átomo que faz parte do hidrogênio, né, que é do elemento químico hidrogênio, esses átomos serão todos iguais. Até mesmo porque, pessoal, nós sabemos que tem hidrogênio na água, que tem hidrogênio no gás hidrogênio, que tem hidrogênio em moléculas orgânicas, né? O ácido clorídrico tem hidrogênio. Então, qualquer átomo do elemento químico hidrogênio tende a ser igual. A gente vai aprender mais para frente que existe átomos de um mesmo elemento que tem algumas propriedades diferentes, tá? Quando a gente estudar isoátomos, mas para nós agora, nesse momento, a gente vai entender que átomos de um mesmo elemento químico, eles tendem a ser iguais, serem as mesmas coisas, tá? Então, se eu falo assim para você, ó, eu tenho 10 átomos aqui de hidrogênio, são todos iguais porque são todos do mesmo elemento químico, beleza? E ele coloca também que os átomos de diferentes elementos apresentam propriedades diferentes, por isso que existe a classificação do elemento químico. Na sala de aula, cada aluno tem um nome, e quando tem alunos com nome iguais, a gente diferencia pelo sobrenome. A gente chama João não sei do que, João não sei da onde, né? Então a gente tem que diferenciar de alguma forma. Por quê? Porque são diferentes. É a mesma análise que a gente faz. Se eu tenho átomos todos de um mesmo elemento químico, sei lá, só tem átomo de hidrogênio aqui. Eu separei dentro de um recipiente só átomos de hidrogênio. Seria tudo igual, tudo átomo de hidrogênio. Agora, quando eu consigo colocar átomos de elementos diferentes, por exemplo, eu tenho um recipiente que tem hidrogênio e oxigênio, eu entendo que os átomos de oxigênio, todos eles serão iguais, né? Comparado o oxigênio com o oxigênio, mas comparado com o hidrogênio, eles são diferentes. Aí você fala, nossa, professor, mas como que eu vou saber, né, se um átomo é diferente do outro? Eu vou analisar a qual elemento ele faz parte. Eu peguei uma equação que só tem átomos de hidrogênio, é tudo do mesmo elemento. Agora, eu peguei uma equação que já começa a trabalhar com elementos químicos diferentes, eu tenho que entender que há uma forma de diferenciar, né, para eu saber que não é a mesma coisa. Como que eu faço isso? Dando um nome, dando um elemento químico, né? Ferro é diferente de ouro, que é diferente de prata, que é diferente de cobre, entendeu? Tá vendo? São todos átomos, mas são diferentes pela classificação dos seus elementos químicos, tá? E por último, e a parte mais importante dessa aula, substâncias químicas diferentes, né? Por exemplo, água é diferente do gás oxigênio, que é diferente do gás hidrogênio, que é diferente do metano, que é diferente do cloreto de sódio, que é diferente da sacarose. Todas essas substâncias são diferentes. Por quê? Porque elas são formadas por combinações de átomos diferentes. Então, o que Dalton propôs para nós aqui, ó, nesses dois itens, né? Nesse item, ele fala que eu posso ter vários átomos que serão todos iguais. E no próximo item aqui, ele propõe que há vários átomos que são diferentes. Então, se a gente tem um monte de átomos na natureza, é como se você ganhasse agora do seu pai aquele brinquedo, blocos de montar. Seu pai comprou blocos de montar para você, você esparramou lá no chão da sala, você tem um monte de peças de tamanhos diferentes, de formatos diferentes, de cores diferentes. Então, com todas aquelas opções de tamanhos e cores, quando você vai juntando, você pode ter vários produtos diferentes. Você pode construir um carro, você pode construir um robô, você pode construir uma casa, e não necessariamente vai ficar tudo igual, porque você pode ir utilizando variedades de peças diferentes. Na natureza é a mesma coisa. Por que as matérias na natureza são todas diferentes, né? A água é diferente de óleo, mas a água é composta por átomo. O óleo também é composto por átomo. Mas por que o óleo é diferente da água? É porque os átomos que fazem parte do óleo lá vegetal, por exemplo, são diferentes dos átomos que fazem parte da água. Eu até posso ter, né, hidrogênio em um, hidrogênio no outro, oxigênio em um, oxigênio no outro, carbono em uma substância e na outra ter carbono, por exemplo, só que combinados de formas diferenciadas, beleza? Então, pessoal, essas são ideias importantíssimas, né, em relação ao modelo atômico de Dalton, não são as únicas, tá? Eu sempre aconselho vocês a estudarem além do que eu passo, mas aqui eu quis priorizar as principais, tá bom? E dando sequência, pessoal, se havia, né, a forma de se representar átomos e elementos para entender as substâncias, o que Dalton fazia? Ele representava átomos como esferas, tá? Na visão de Dalton, átomos são bolinhas, e quando eu for discutir com vocês balanceamento químico, eu vou utilizar um simulador onde os átomos são bolinhas, tá? Porque dessa forma a gente consegue contar e entender até de maneira mais simples o que é o balanceamento químico, que pessoal, é um bicho de 7 cabeças para aluno de primeira série e não deveria, tá? É um conceito bem simples. Mas Dalton ele propõe o seguinte, que os átomos seriam como esferas, tá vendo? Então se eu tenho 3 bolinhas aqui, 3 esferas, eu teria 3 átomos,
Só que se ele falava que esses átomos eram diferentes, né, se havia átomos diferentes, Dalton precisava diferenciá-los de alguma forma. Por isso que ele fazia esses formatos dentro da esfera para representar que esses átomos eram diferentes. Eu tenho um átomo aqui, ó, todo branco, eu tenho um átomo aqui com uma divisão, aqui eu tenho um átomo com outras divisões. E aí você fala, professor, mas não era mais fácil ele pintar? Sei lá, eu poderia pintar essas bolinhas. Então eu vou ter o átomo, sei lá, hidrogênio é vermelho. Então, se eu tivesse uma reação que só tivesse átomo de hidrogênio, eu faria só bolinhas vermelhas. Né? O oxigênio eu poderia desenhar de preto. Né? Se eu tivesse vários átomos de oxigênio, eu faria várias bolinhas pretas. Só que Dalton sofria de uma coisa, pessoal, chamada de daltonismo. Corta o fio cinza. 1, 2... Peraí. Não tem fio cinza, tem vermelho, verde e amarelo. Que estranho. Tem o cinza claro, cinza médio e cinza escuro. Tem? Filho da p... Foi mal, eu sou daltônico. Ele era daltônico, ele não via cores. Por isso que ele representava desse jeito, tá? Ele colocava, né, essas formas aqui, né, esses símbolos dentro das esferas. Só que isso só ia dificultar mais nosso estudo. Por isso que nós fizemos uma adaptação ao modelo atômico de Dalton, onde a gente representa átomos por esferas, igual ele fazia, né? Ele usava bolinhas para representar átomos. Só que nós, de vez de diferenciar os elementos pelos desenhos, que só ia confundir mais, nós utilizamos por cores. Então eu observo que quantas bolinhas eu tenho aqui? Eu tenho 4. Então eu tenho 4 átomos. Quantas cores diferentes eu tenho? Eu tenho 4. Então eu tenho 4 átomos de 4 elementos químicos diferentes. Se eu fizer uma outra bolinha aqui, ó, e pintar ela, pessoal, o que eu acabei de fazer? Eu acrescentei um átomo aqui, então eu não tenho mais 4. Eu tenho um quinto átomo porque eu acabei de desenhar mais uma esfera. E de que cor que eu pintei esse átomo? Vermelho. Então significa que esses dois desenhos, tá? Essa bolinha aqui que já estava desenhada e essa, por serem duas bolinhas, representam 2 átomos e por terem a mesma cor, representam átomos de um mesmo elemento químico, tá? Se eu quisesse um outro átomo desse elemento químico aqui, Z, era só eu desenhar uma bolinha azul, que eu teria mais um átomo desse elemento, representando pela mesma cor, que seria a cor azul, tá bom? Pessoal, espero que até aqui vocês tenham entendido, porque agora eu vou para a parte prática e mostrar para vocês o que você precisa saber sobre o modelo atômico de Dalton na elaboração de exercícios e no estudo da química, beleza? Bom, pessoal, então utilizando da ideia de Dalton, nós vamos aprender a analisar, tá, dentro de uma reação, dentro de uma transformação química. Esse conceito vai auxiliar bastante quando a gente trabalhar com balanceamento químico, porque eu vou até utilizar um simulador onde os átomos serão representados como esferas e os elementos como cores, tá? Então o que a gente precisa tirar da ideia de Dalton? Como que eu identifico que é um átomo, elemento químico, molécula e substâncias, tá? E até como eu posso comparar o que é uma substância simples com uma substância composta. Então aqui dentro, pessoal, nessa parte da minha figura branca, eu teria um sistema onde eu tenho algumas substâncias aqui, certo? Mais para frente a gente vai analisar dentro das fórmulas químicas, né? H2O, NaCl, Fe, por exemplo. Mas nesse momento a gente vai utilizar os átomos como esferas. E entender que se eu fosse pensar na lógica do átomo, da ideia do átomo, é como se essas esferas fossem se juntando e formando as matérias que a gente conhece, beleza? Só que a primeira coisa, né, Dalton ele propõe para nós que átomos seriam como esferas. Eu até coloquei entre parênteses aqui embaixo, tá? Esferas. Então, da onde que eu tiro os átomos quando eu analiso um sistema químico de acordo com a visão de Dalton? Eu vou observar, pessoal, que cada esfera representa um átomo para mim, tá? Então, contando essas esferas, tá? Eu não vou ficar marcando porque vai ficar muito rabiscada aqui a minha resolução, mas eu vou passando o cursor por cima de cada uma delas, tá? E vou até te aconselhar a fazer o seguinte, pausa a aula agora, conta a quantidade de bolinhas, depois você dá play para ver se vai bater com a minha, tá? Então, nesse sistema, eu tenho uma quantidade de átomos que seria equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tá? Então, dentro da visão de Dalton, esse sistema apresenta para mim 25 esferas. E quem são as 25 esferas? São os meus 25 átomos, que servem para quê? Para se ir juntando e formar a matéria em uma proporção, em uma escala maior, tá? Só que Dalton dizia que essas esferas, né, que esses átomos poderiam ser de elementos químicos iguais, poderiam ser iguais, mas também poderiam ser de elementos químicos diferentes. Nós sabemos que Dalton era daltônico, ele não enxergava cores, mas aí a gente foi lá e modificou,
né, a diferenciação dos elementos pelas cores que a gente pode representar. Então eu observo que nesse sistema, quantas cores eu tenho? Eu tenho a cor vermelha, então todas as bolinhas que são de cores vermelhas seriam iguais, seriam tudo do elemento químico vermelho. Hoje a gente sabe que não existe elemento químico vermelho. Quem são os elementos? Hidrogênio, oxigênio, carbono, mas enfim. Mas nesse momento a gente entende que se eu tenho a cor vermelha, todas as bolinhas de cor vermelha é de um elemento químico só. Além da cor vermelha, eu tenho a cor preta e a cor azul. Então quantas cores eu tenho aqui? Eu tenho 3 cores. Então quantos elementos químicos eu tenho? Eu tenho 3 elementos químicos aqui, que é o elemento vermelho, o elemento preto e o elemento azul. Mais para frente a gente vai pegar essas cores e vai dar nome para elas. Oxigênio, carbono, hidrogênio, mas nesse momento a gente entende que cores diferentes representam elementos químicos diferentes, tá? E por último, lembra, para que os átomos se juntam? Para formar a matéria, tá? Só que não é tão simples assim, né? No caso da água, todo mundo sabe que água é H2O. Só que H2O, pessoal, é uma molécula de água. Então, para que a água exista, eu primeiro preciso pegar 2 átomos de hidrogênio, né, H2, e juntar um oxigênio, H2O. Só que a junção entre esses 3 átomos, né, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, forma apenas uma única molécula. Aí eu preciso de bilhões de moléculas de H2O interagindo para formar a minha substância. Mas, a princípio, inicialmente falando, quando os átomos se juntam, a junção, a ligação dessas bolinhas formam uma molécula para mim. E da onde que eu tiro a quantidade de moléculas? Eu tiro das junções que eu tenho. Então eu venho agora no meu desenho e observo quantos desenhos aqui estão se juntando. Então eu tenho aqui, olha, uma junção, uma molécula. Aqui eu tenho 2 moléculas, aqui são 3. Esse desenho forma 4 junções, 5, 6, 7 e 8, tá? Pessoal, eu vou apagar isso aqui, mas mais uma vez, se essas bolinhas são átomos, as junções que elas formam, o que representa para mim uma molécula, beleza? Então eu vou apagar isso aqui, mas nós já sabemos que nesse sistema a quantidade de moléculas que eu tenho são 8, beleza? Então o que nós temos? 25 átomos, 3 elementos e 8 moléculas. Acredito que até aqui, pessoal, vocês conseguem tirar isso de letra. O problema é quando a gente começa a falar das substâncias. Por quê? Porque quando os átomos se juntam, eles formam moléculas. Só que essas moléculas podem ser de uma mesma substância ou não. Então, como que eu vou fazer essa análise? Eu vou observar o seguinte, eu vou comparar os desenhos que eu tenho. Se o desenho for igual a outro desenho, os desenhos que são exatamente iguais representarão uma mesma substância. É igual quando eu falo assim, olha, um copo de água, ele vai ter bilhões de moléculas de H2O. Só que são todas moléculas da água. Não é? É diferente a molécula de água da molécula, por exemplo, de óleo, né? São substâncias diferentes. Mas a molécula de água, dentro de um copo de água, mesmo que não seja uma só, é tudo de uma única substância, que é da água, tá? Então eu vou comparar as figuras que eu tenho, as que forem iguais serão de uma mesma substância, as que forem diferentes serão de substâncias químicas diferentes, tá? Então eu já vou começar, pessoal, circulando aqui de amarelo, uma molécula que não tem nenhuma igual a ela. Então, por exemplo, a gente observa que esse desenho aqui, tanto é que o elemento químico azul, ele só é utilizado nessa molécula aqui, tá? Tem outro desenho igual a esse aqui no meu sistema? Não. Então significa que isso aqui é uma junção de átomos que formou essa molécula. E essa molécula é de uma única substância, tá? Eu não vou nem escrever substância que você não vai enxergar de amarelo, tá? Mas eu observo que é esse desenho aqui, lembra? Eu vou comparar os desenhos. Não há mais nenhum desenho igual a esse. Se não tem nenhum desenho igual, essa molécula dessa substância, ela é única no meu sistema. Quando eu penso também na junção, pessoal, entre 2 bolinhas pretas, isso aqui é uma molécula. A gente já sabe que essas 2 bolinhas formaram uma molécula. Mas há outra molécula igual a essa aqui no meu sistema? Não. Então, dessa substância aqui, ó, de 2 bolinhas pretas, eu tenho apenas uma única molécula. Mas o que eu quero agora não é a quantidade de molécula, é a quantidade de substâncias. E para eu determinar a quantidade de substâncias, eu comparo os desenhos, tá? Então eu observo que só pelas essas 2 moléculas que eu circulei, já tenho 2 substâncias diferentes, porque os desenhos não são iguais, né? E não há mais moléculas que se repetem, porque se houvesse repetição de molécula, ainda assim seria da mesma substância, tá?
Eu vou observar agora, pessoal, um outro desenho, vou circular de roxo, que é essa molécula aqui do meu centro, tá? Eu tenho moléculas parecidas com ela, por exemplo, essa aqui ó, é parecida, porque tem duas bolinhas vermelhas. E nessa molécula que eu circulei, eu tenho duas bolinhas vermelhas. Só que, peraí, essa aqui só tem duas vermelhas. Ela pode até ser parecida, mas não é igual. E essas outras moléculas aqui, ó, do meu canto, né, ela tem duas bolinhas pretas. A que eu acabei de circular também tem duas bolinhas pretas. Só que essa aqui é uma vermelha só. Então não é a mesma coisa. Quando eu comparo os desenhos, tem que ser exatamente igual. Então essa molécula que eu circulei de roxo, não tem mais nenhuma molécula igual a ela. Então significa que aqui, pessoal, dessa substância formada por duas bolinhas pretas e duas vermelhas, eu tenho apenas uma única molécula. Então o que eu acabei de fazer? Circulei 3 substâncias diferentes. E como que eu sei que essas 3 substâncias que eu circulei são diferentes? Porque as suas moléculas são diferentes, tá? Agora eu vou comparar, pessoal, moléculas que eu tenho no meu sistema, né, que são de um mesmo elemento químico. Por exemplo, essa molécula é formada por 2 átomos vermelhos, né? É diferente dessas outras 3 que eu circulei. Só que essa molécula, ela é exatamente igual a essa outra molécula aqui de baixo. Então, o que eu sei? Elas duas representam 2 moléculas. São 2 moléculas, porque são 2 junções de átomos. Mas são 2 substâncias? Não, porque essas duas aqui que eu circulei de verde são exatamente junções iguais. O que caracteriza que são moléculas de uma única substância, de uma mesma substância, beleza? Então essas 2 moléculas aqui, eu conto 2 moléculas, mas substâncias eu conto uma só, porque o desenho é igual, então é uma mesma substância, tá? E por último eu vou circular aqui, pessoal, de vermelho, eu observo o seguinte, ó, que essa molécula aqui, ó, ela é exatamente igual a essa outra. São 2 moléculas? São. Mas de uma mesma substância. Então, substância aqui que eu circulei de vermelho, eu vou contar uma só. E esses 2 desenhos que eu circulei são exatamente iguais a esse outro desenho aqui, ó. Então, significa que o que eu circulei de vermelho? 3 moléculas. Mas de substâncias diferentes? Não. O que eu circulei de vermelho são 3 moléculas de uma mesma substância. Então, pessoal, observando pelas cores que eu circulei, quantas substâncias eu tenho? Das 8 moléculas formadas, substâncias eu tenho, ó, uma que eu circulei de vermelho, 2 que eu circulei de verde, essa aqui, né, que seria um verde mais escuro, quase assim, né, seria um verde, nem sei que cor, que é essa aqui, né, então aqui eu teria 3, com o roxo 4 e com o círculo amarelo 5, tá? Então da onde que eu tiro substâncias? Da quantidade de desenhos que eu formei. Se os desenhos forem todos iguais, são moléculas tudo de uma mesma substância. Se os desenhos forem diferentes, significa que eu tenho substâncias diferentes, tá? Então eu vou apagar isso aqui e vamos lembrar. Substâncias nós temos 5, tá? Foi determinado aqui no meu sistema 5 substâncias diferentes, beleza? Só que das substâncias eu posso classificá-las em substâncias simples e substâncias compostas. O que é uma substância simples? Uma substância formada por apenas uma única cor, que seria apenas um único elemento. E o que é uma substância composta? É uma substância onde eu tenho uma mistura de elementos. É mais de um elemento químico e a gente sabe que elementos nós diferenciamos por cores, tá? Então, pessoal, eu vou observar o seguinte aqui, tá? Vou pegar agora a cor azul e vou perceber assim, ó. Quantos desenhos eu tenho que só tem uma única cor? Eu tenho esse desenho vermelho, tá? Só tem a cor vermelha, lembrando que esse desenho é exatamente igual a esse aqui. Então, essas substâncias são as mesmas. Eu não posso contar 2 substâncias. Eu tenho que dizer que essa substância aqui formada por 2 bolinhas vermelhas é exatamente igual a essa aqui. E por ser formada só por uma cor, isso caracteriza que é uma substância simples. Mas eu não tenho mais nenhuma outra substância que só tem uma cor? Tenho. Tenho essa que é formada por somente a cor preta. Então esses agrupamentos de moléculas formam para mim 2 substâncias diferentes, né? A gente observa que uma é toda vermelha, a outra é toda preta, então não é a mesma coisa. São 2 substâncias simples. Por quê? Porque elas apresentam apenas uma única coloração. Do que resta para mim, pessoal, a gente observa que há uma mistura de cor, tá? Eu vou fazer agora de verde. Há uma mistura de cor. Só que essas misturas de cores representam a quantas substâncias diferentes. Então aqui ó, tem uma mistura de 3 elementos químicos, né? Vermelho, azul e preto,
isso é uma substância composta, porque eu tenho 3 elementos químicos aqui, lembra? Para ser substância simples só pode ter uma única cor, e essa substância eu tenho ela só ela, que não tem mais nenhuma igual a ela. Então isso aqui já caracterizaria uma substância composta para mim. Essa outra aqui, ó, ela também tem uma mistura de cor. Tem mais alguém igual a essa substância? Não. Então isso caracterizaria a minha segunda substância composta. Agora, essas outras 3 moléculas que sobraram, elas também são compostas porque é uma mistura de cores, só que lembra, essas 3 são exatamente iguais, então eu não posso contar mais 3 substâncias. Não, essas 3 moléculas, ó, essa com essa e essa, representam 3 moléculas de uma mesma substância composta também, porque tem mistura de cores aqui. Então significa que substâncias compostas eu tenho 3. Então, fazendo uma revisão, pessoal, como que eu resolvi isso aqui de acordo com a visão de Dalton? Contei primeiro a quantidade de esferas, achei 25 no total, ou seja, 25 átomos. Depois, baseado na quantidade de cores, determinei quantos elementos químicos eu tenho. Depois, das junções dessas bolinhas, eu achei a quantidade de moléculas que eu tenho. Dessas junções, desses agrupamentos, eu separei os desenhos que eram iguais, que seriam tudo de uma mesma substância, e os que eram diferentes. E pelo desenho formado, né, tanto considerando a cor quanto a quantidade de bolinhas, eu fui determinando quantas substâncias eu tinha, porque algumas moléculas se repetem. E os desenhos que se repetem fazem parte de uma mesma substância. E depois que eu sabia a quantidade de substâncias, que nós tínhamos 5, eu determinei que dessas 5 substâncias, 2 são simples, porque eram substâncias formadas por uma única cor, tá? Uma era toda vermelha e a outra era toda preta. E as substâncias compostas são aquelas que misturam as cores. A mistura de cor, né, significa que é uma mistura de elemento. Por exemplo, a água é uma substância composta. Por quê? Porque ela é formada por H2O. Então ela tem hidrogênio e oxigênio. Se há uma mistura de elemento, é composto. Agora o gás oxigênio não. O gás oxigênio é O2. Só tem átomos de oxigênio, só tem um elemento químico, então é uma substância simples, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo bimestre.